Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Você que está pensando em melhorar alguma coisa no corpinho? Separei aqui hoje mais na verdade um site da SPS, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, alguns casos de domínio público que a própria Sociedade Americana dispõe para conhecimento da população, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esses casos, qual seria a minha indicação, se eu iria pelo caminho que os cirurgiões aqui optaram, para vocês também até entenderem, né, as possibilidades, entenderem o que uma lipoabdominoplastia pode fazer pelo paciente. E vocês também, né, curtam, compartilhem, deixem aqui as opiniões de vocês, justamente para que a gente possa melhorar, orientar e quem sabe vocês eventualmente decidam aí por seguir este caminho, que é um caminho, se bem indicado, life-changing, transforma vidas, é verdade. Queridinhos, então vamos lá. Separei aqui o site da Sociedade Americana, e lá eles postam, né, eles dispõem de alguns casos, justamente para conhecimento da população, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre os procedimentos. E aqui vamos discutir então um pouquinho sobre a abdominoplastia, que se chama, né, nos Estados Unidos de tummy tuck, né, que é, de fato, tradução literal para abdominoplastia. Abdominoplastia que é aquela cirurgia com cicatriz, tá? Aquela cirurgia que a gente faz quando tem flacidez de pele no abdômen, a gente faz incisão, descola, tira pele excedente, corrige a musculatura, corrige diastase, certo? Então vamos entender um pouquinho mais aqui, vendo os resultados postados pelos colegas. Vamos lá, querido, isso aqui é um caso, então, em que o colega realizou uma lipoabdominoplastia. É um caso bastante interessante para a gente ilustrar algumas coisinhas, tá? Primeiro ponto, meu ponto de vista, esse pré-operatório, o paciente está um pouquinho acima do peso. Eu não optaria por realizar a cirurgia com o paciente talvez nesse peso, teria solicitado para perder um pouquinho de peso. Tem um detalhe super curioso aqui, o paciente tem um umbigo bastante alto, tá? O paciente tem flacidez, mas tem um umbigo bastante alto. Imaginem só, numa abdominoplastia a gente vai retirar toda essa pele aqui, ó. Toda essa pele aqui. E a gente precisa que essa pele aqui de cima encaixe lá embaixo. E às vezes, se o umbigo fica muito alto, essa pele não consegue chegar até lá embaixo. E aí, em alguns casos, como nesse aqui, por exemplo, fica com uma situação que a gente chama de umbiguinho perdido. O que é umbiguinho perdido? Por exemplo, quando a gente vai fazer abdominoplastia, a gente recorta o umbigo e puxa essa pele, certo? Quando essa pele não chega lá embaixo, a gente precisa fechar o umbigo antigo, e aí a gente fecha na vertical, certo? E aí refaz o umbigo novo para cima. O normal seria essa vertical ter saído lá embaixo, mas não saiu porque esse umbigo era muito alto, certo? O paciente um pouquinho acima do peso também atrapalha essa retirada de pele. Vocês veem que do ponto de vista de volume abdominal até melhora, não é um caso em que foi realizado lipoaspiração de definição, então do ponto de vista estético, se o paciente tivesse num peso melhor, o resultado sem dúvida nenhuma seria superior, porém dificilmente num caso como esse, creio que seria possível fugir desse umbigo perdido. Talvez tentar deixar essa cicatriz vertical mais próxima possível lá embaixo, mas dificilmente seria possível fugir totalmente, certo? Então aqui só para ilustrar que existem situações que eventualmente precisa ser considerada essa cicatriz vertical que refere ao umbigo antigo. Vamos dar mais uma olhada em alguns outros casos. Aqui um caso clássico de indicação de abdominoplastia. Vocês observam que esse umbigo aqui já tem uma altura normal, né? Então quer dizer, essa distância aqui, ó, é uma distância maior do que essa distância, certo? Então, quando você realiza essa retirada de pele, sobra mais pele aqui em cima para você esticar essa pele e chegar lá embaixo. Então, a tendência
é você ficar só com a cicatriz da abdominoplastia, e quanto mais baixo o umbigo, mais fácil você deixar essa cicatriz mais baixa. E aqui o pós-operatório dessa paciente, o umbigo, foi feito um umbigo até bom aspecto, talvez faltou uma lipoaspiração com alguns detalhes de definição. Uma coisa só que eu faria um pouquinho diferente é tentar deixar esse umbigo um pouco mais alto. O fato dessa paciente ter um umbigo baixo naturalmente dificulta um pouco isso, mas seria possível tentar deixar pelo menos 2 centímetros, mais ou menos nessa posição. Possivelmente ia deixar o aspecto do abdômen um pouquinho mais agradável, né? Mas está um bom resultado, tá? Escreve aí se você gostou ou não gostou desse resultado. Explicando aqui, óbvio, não são casos meus, são casos de domínio público da própria Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, certo? A cicatriz você consegue observar aqui no limite da roupa íntima. Vamos dar mais uma olhadinha em um caso. Aqui um caso paciente com peso bastante elevado. Vocês veem no pré-operatório aqui um peso bastante elevado dessa paciente. É uma paciente que eu teria solicitado perder peso, sem sombra de dúvida. Talvez aqui a gente tenha um IMC 33, 34. É um paciente já em obesidade, provavelmente, né? Mas o cirurgião aqui optou por fazer a lipoabdominoplastia. Tem indicação de lipoabdominoplastia, não há que discutir, mas eu teria ainda solicitado para perder um pouco de peso, para que a gente chegasse num resultado o melhor possível, certo? Vamos ver aqui o pós-operatório. Pós-operatório, assim, dentro daquilo que o paciente apresentava, uma melhora significativa. O umbigo, ok, não está dentro talvez do perfil de umbigo que eu mais gosto de fazer, gosto de deixar ele menorzinho, um pouco mais fundo. Detalhe, como o paciente estava um pouquinho acima do peso, acaba ficando um pouco esse degrau aqui, ó. E se o paciente ganha peso, isso tende a piorar, porque essa pele está mais gordinha do que a pele aqui do quadril, certo? Então, assim, quando a gente retira todo aquele tecido, o tecido que fica, ele também tem gordura. Se o paciente está um pouquinho mais gordinho, fica esse degrau. Então, por isso que eu digo, o ideal seria o paciente estar num peso mais baixinho para que o resultado ficasse melhor. Daria para ter feito alguns detalhes de definição, mas considerando aquele pré-operatório fica muito difícil, então acaba sendo um caso com muitas limitações, mas dentro daquilo que o paciente apresentava, teve uma melhora bastante significativa e um resultado muito bom, considerando o pré-operatório dessa paciente, certo? Mas só retificando, não é um caso que eu teria optado por operar neste peso. Eu preferiria ter solicitado para essa paciente perder um pouquinho de peso. Vamos acompanhar mais um caso aqui. Esta paciente, resultado é um caso muito comum, né? Inclusive é um caso que aparece para mim no consultório com muita frequência. Que acontece nesse caso aqui? É um paciente com umbigo. Vocês observam que esse umbigo é alto? Essa distância aqui é curta, comparado com essa distância aqui de baixo. Qual que é a dificuldade quando o paciente tem um umbigo alto? A gente acaba tendo pouca pele, né? Para poder retirar. Então, se eu tiro toda essa pele aqui, sobra uma quantidade de pele que não fecha lá embaixo, certo? Então a gente acaba precisando retirar menos pele aqui, mas vamos acompanhar para ver qual foi a solução encontrada pelo cirurgião deste caso. Ó, o cirurgião possivelmente aqui ele deixou o biquíni um pouquinho mais alto. Provavelmente o que aconteceu? Ele deixou essa cicatriz alta. Provavelmente essa cicatriz veio parar aqui, ó. Ele não deixou ela mais baixa. Se ele tivesse deixado ela mais baixa, tinha ficado aquele umbiguinho perdido aqui. Só que ele ia ter ficado um pouco mais baixo do que em relação àquele primeiro caso que vocês acompanharam. Então, o que aconteceu? Na foto do pós-operatório, para não aparecer a cicatriz inteira mais alta, deixou um biquíni mais levantado, né? Então, provavelmente essa cicatriz está mais ou menos aqui, está uma cicatriz mais alta, porque aquele umbigo era alto e não tinha uma quantidade considerável de pele para ser retirado. Foi feito um umbigo. Pessoalmente eu gosto de deixar ele mais retinho, né? Que ele está um pouquinho tensionado para baixo, fica com um aspecto um pouquinho não natural, mas melhorou
bastante, né? Considerando lá o pré-operatório, melhorou significativamente. O principal detalhe é, certamente essa cicatriz ficou alta, tá? Certamente essa cicatriz ficou alta. Aqui a gente não consegue ver porque o biquíni escondeu, então a paciente levantou o biquíni no pós-operatório, né? Então são detalhezinhos que a gente, com o olho de cirurgião, a gente consegue pegar. Certo? Mas é isso, vamos ver aqui se aqui, ó, todas as fotos de pós-operatório colocou um biquíni alto, ó. Provavelmente a cicatriz está aqui, ó. Provavelmente a cicatriz está aqui. É um caso que possivelmente eu teria deixado essa cicatriz no mais baixo e talvez teria ficado uma verticalzinha aqui, um umbigo perdidinho, mas um pouco mais baixo, né? Essa teria sido a minha opção. Teria feito uma lipo também, ali a lipo, na minha visão, acho que foi feito pouca lipo, poderia ter feito um pouco mais de lipoaspiração. Vamos ver mais um caso aqui, meus queridos. Pré-operatório. Esse aqui é um caso clássico de lipoabdominoplastia, né? Paciente com muita flacidez, tem flacidez até em flancos, flacidez em coxa. Então, um caso clássico de lipoabdominoplastia. Paciente, em relação ao peso dessa paciente, possivelmente, se ela perdesse um pouquinho mais de peso, o resultado ficaria melhor, mas já é uma condição que seria possível sim fazer a cirurgia, né? Eu optaria aqui, sem sombra de dúvida, pela lipoabdominoplastia. Vamos ver o pós-operatório. Aqui o pós-operatório teve uma melhora considerável, a cicatriz aqui escondida, né? Aqui vocês veem estrias, provavelmente essas estrias aqui de cima, ó. Essas estrias aqui de cima vieram parar aqui embaixo, a cicatriz possivelmente está aqui. O umbigo eu teria feito um pouquinho menor, não está talvez no aspecto que eu mais gosto de deixar o umbigo, mas teve uma melhora bastante significativa, né, nesta paciente, certo? Vamos ver na posição de 3/4 aqui, pré-operatório, pós-operatório, e é isso, né? Um resultado dentro do que se espera normalmente de uma lipoabdominoplastia, mas sem lipo HD, né? Nenhum desses casos aqui tem lipo HD, tá, gente? Nenhum desses casos tem lipo HD, tá bom? Não é uma... A lipo HD, talvez assim, é uma cirurgia mais comum na América Latina, né? Talvez assim, a principal referência no mundo de lipo HD hoje é um cirurgião colombiano, o Dr. Alfredo Royos, que foi com quem eu aprendi a fazer, inclusive. Aqui um caso de lipoabdominoplastia masculina, né? Paciente com muita flacidez, é um caso... Qual que é o problema desse caso? Tem flacidez em flancos. É um caso que, se a gente não for com a cicatriz nas costas, vai ficar um volume aqui, certo? Vamos ver se foi o caso mesmo. De fato, ó, ficou um volumezinho aqui. Ou tentar melhorar com a lipoaspiração, ou talvez, não sei se aqui ele foi com essa cicatriz até as costas. Vamos dar uma olhada aqui, de onde ele foi com essa cicatriz. Ele foi com a cicatriz até aqui, ó. Ele talvez precisaria ter jogado essa cicatriz até as costas para melhorar esse volume aqui nessa região, e eu tenho certeza que esse paciente gostaria de ter melhorado. Teve uma melhora significativa, é verdade, né? Uma melhora significativa, mas certamente esse paciente ainda deve estar um pouco incomodado com essa gordurinha localizada aqui, que tem flacidez também aqui, então possivelmente vai ter que ampliar essa cicatriz além de fazer lipoaspiração. Certo? O que mais? Vamos ver. Um último caso, um caso clássico aqui. Clássico. Pré-operatório típico, né? Lipoabdominoplastia, um paciente com flacidez, você já vê esse umbigo triste, umbigo mais caído. Vocês veem que essa distância aqui é uma distância mais alta até o pubis. É um caso que dificilmente outro colega indicaria algo diferente de uma abdominoplastia. Então é um caso típico, o paciente parece não estar em obesidade. Então é um caso que eu faria lipoabdominoplastia HD, certo? Eu faria com Raft também, a gente pode detalhar um pouquinho mais o que é o Raft. Então o paciente foi feito uma lipoabdominoplastia, né? Tem até aqui algum detalhezinho de HD, mas não sei se o cirurgião optou por fazer alguma coisa, ficou com uma cicatrizinha vertical, né? Na minha opinião, não seria um caso para cicatriz vertical ali, mas enfim, o cirurgião acabou deixando uma cicatriz vertical. Tem alguns detalhezinhos que, na minha opinião, poderiam ter sido feito de uma forma diferente.
né? Talvez uma definiçãozinha diferente aqui, ficou muita pele sobrando aqui no centro, né? Essa cicatriz aqui também, possivelmente, talvez não precisaria tanto dela, tivesse tirado um pouquinho mais de pele, mas enfim, um resultado muito bom, né? O umbigo gosto dele um pouquinho mais redondinho, um pouco menor também, mas tá ok. Teve uma melhora considerável, né, do pré-operatório para o pós-operatório. Vamos ver em 3/4 aqui também, pré-operatório, pós-operatório, uma melhora significativa. Só essa cicatrizinha aqui que eu acredito que daria para não ter deixado ela, hein? Essa distância aqui parece ser grande, ó. Essa cicatriz aqui eu acho que daria para não ter deixado ela. Isso aqui é aquela cicatriz do umbigo perdido, tá? A cicatriz do umbigo perdido, que acaba ficando quando o paciente não tem tanta flacidez assim, mas parecia que o paciente tinha uma flacidez que era o suficiente para deixar somente a cicatriz ali embaixo, né? Mas eventualmente essas fotos podem enganar, já que eventualmente se coloca a roupa íntima muito alta, né? Então às vezes você pode imaginar que essa distância é curta, mas vai que a cicatriz está lá embaixo, né? Enfim, falamos aqui um pouquinho sobre resultados de abdominoplastia. Escreve embaixo o que você achou, se você faria ou não faria. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Quem estiver considerando, né, vir uma consulta, clique aqui embaixo e acesse aí nas nossas páginas de agendamento de consulta. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!